Estamos aqui reunidos para... Qual é o assunto? Nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. Eu estou ansioso para ouvir. E você? Então, eu estou ansiosa também. Nós vamos falar sobre a depressão, que é uma coisa que está acontecendo demais agora na quarentena, e como nós conseguimos lidar com isso para isso não acontecer aqui em casa, tá bom, Cid? E a opinião da doutora sobre isso. Então, por favor, participem com a gente, deixem o seu like, tá bom? Sininho. Sininho, isso, né? Adicione a gente para receber notificações. E não esqueçam de comentar, né, Nuri? Sim, eu gosto de ler os comentários de Comentário é vocês. imprescindível. Eu não entendo, é só pra você mostrar que você não tem tártaro. Acho que isso é esse o objetivo. Acho que é esse o objetivo. Eu acho que... Vamos conversar sobre isso, Paty. Nuri, é realmente constatado que existe muita depressão nesse período? As pessoas estão deprimidas por conta disso tudo? É engraçado, Fátima, porque o que nós estamos vivendo está se comparando com o luto, né? Então, nós temos 5 fases de luto. Nós temos a negação, a raiva, nós temos a sensação de frustração, de impotência, nós temos aquela sensação de que... De prisão, então. Sim, e aí a gente tem também a sensação de aceitação da situação. E essas fases, todos nós vamos passar, o mundo todo passou, né? Claro que tem outros nomes, tá? As 5 fases do luto, mas eu tô dando aquela arrumadinha pra gente ver na quarentena, né? Então, no início, se vocês perceberem, o que aconteceu? Aconteceu um monte de gente assim, dizendo que não, isso não é sério, isso não é grave, né? Ou então é sim, é difícil, mas a gente vai vencer. Então, é a negação de uma situação. Depois a gente tem aquela parte em que a gente começa a tirar, fazer piadinhas, etc. A constatar a realidade, né? E aí a gente vai tirar de letra, vai dar tudo certo e tal. E muita gente teve a sensação de férias, né? Então, tô de férias, tô bem, que eu tô em casa. não tá indo na escola, que tem muita delícia, né? gente também que está usando máscara e muita gente também que não está usando máscara e também a qualidade da máscara também, né? Sim, mas isso aí a gente tem aquele contexto que a gente vai falar depois. Porque agora a gente tem a sensação do ser humano, né? Então, assim, aconteceu isso, depois a gente começa a ter uma sensação de impotência. Por que impotência? Porque eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não sei se eu vou ser demitida, eu não sei como é que vai ser a vida depois disso. Quem é mãe, meu Deus, como vão ficar o ano letivo dessas crianças, né? Existem mães de colégios municipais estaduais que simplesmente têm a sensação de que se repete as mesmas coisas, o ano perdido de novo. E como vai ser para os meus filhos? E tem aquela pessoa que está realmente com dificuldade, Fátima, porque viver confinado é um problema, porque você já pensou que você saía de manhã às 7 da manhã, voltava às 7 da noite, tomava banho, assistia um pouquinho de TV, ia dormir, e agora você está convivendo o tempo todo com aquela família que agora você está se descobrindo. Existe até piadinha sobre isso, né? Nossa, conversei agora com minha esposa, até uma pessoa legal. Porque as pessoas tiveram, elas estão tendo que se conhecer, conviver, elas têm que falar dos problemas, porque o espaço, né, é pequeno às vezes para todo mundo, e é uma situação de diversas maneiras muito assustadoras, ou um alívio ou uma descoberta, cada um tem uma sensação sobre isso, né? Quem está em lua de mel, por exemplo, fica feliz, porque daí não tem ninguém para visitar. O casal fica lá só namorando, né? Tem gente que escolheu. Essa é uma fase boa. Não tem aquela brincadeira que faz, se você fosse para uma ilha, quem você levaria? Agora você está na ilha. Só que às vezes você está trazendo gente que você não queria, né? E tem casamentos que melhoram com essa situação, e tem casamentos que se desfazem, né, Cid? Como é que está o nosso casamento, Cid Moreira? O nosso tá legal, né? A gente está sabendo lidar com isso tudo, né, Cid? Tá conseguindo lidar. Mas também existem pessoas mais caseiras, como o Cid. Então, para ele,
que já estava há um certo tempo, né? Tá, Não, eu gosto trabalhando de no home cinema, office. né? Então eu vejo filme todo dia. Que não gosta de excesso de pessoas em casa, de muita visita, para ele a rotina até em alguns aspectos melhorou. Claro, a tristeza de ver tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, não pode deixar a gente em paz, né? Você tem respeito pela dor alheia. Ainda bem que eu não estou jogando tênis, mas senão eu ia ficar doidão aqui preso. Pois é. E existe um monte de gente que tá assim, doidona, Pois é. presa. Por quê? Porque, na verdade, também tem uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente começa a ficar confinado, a gente quer entender o que está acontecendo. Mas, assim, cada pessoa vai trabalhar na sua própria dimensão. Então, eu vejo essa paisagem que a gente tem, graças a Deus, aqui, e eu penso e contemplo uma coisa. A pessoa pode olhar a mesma paisagem e contemplar outra coisa. Tudo depende, copo cheio, copo vazio, ou meio tempo Depende no do copo. coração de cada um. De cada um. Então, tem gente que está assistindo a notícia e está absorvendo tanto que entrou num estado em que a gente pode chamar de ansiedade e depressão. Primeiro porque ele começa a pensar nos sintomas do Covid e é uma doença sistêmica. O que significa isso? Às vezes o que eu sinto não é o que o outro vai sentir. Tem os sintomas clássicos, mas começa a aparecer uns outros sintomas não clássicos. E acabou aquela fantasia de que eram só as pessoas com doenças crônicas ou idosos ou crianças que estavam no grupo de risco, porque a gente tem visto jovens atletas de repente morrerem. Então não existe ainda uma, né? Porque tudo é novo, né? desenho. A gente está assim numa situação muito complexa. Porque como não tem pesquisa, o que funciona, né? Quando a gente faz mestrado e tal, eu suponho, faço uma teoria, eu suponho que esta casa tem um fundo de tênis. Eu suponho isso. Só que eu preciso provar que isso aqui é raquete de tênis. Quando a gente prova, porque o empírico é quando a gente supõe isso, mas eu posso supor um raquete de tênis, como alguém pode dizer assim, não, isso não foi colado. Isso não foi colado, isso aqui foi desenhado. Não, isso aqui é um 3D. Não, isso aqui é de peteca. É uma raquete mesmo, sepultada. Não é. Mas é porque a gente prova empiricamente disso, ou seja, quando foi feito, tinha foto, fotografia. Claro. A gente pode trazer a pessoa que fez para comprovar. Para comprovar. Isso é pesquisa. Isso é quando a pessoa olha e faz o início, meio e fim. Uma doença em andamento não tem pesquisa. Então, tem gente que está dizendo assim, gente, olha, na minha experiência de trabalho, aconteceu assim e eu vou fazer assim com os meus pacientes. Os outros vão dizer assim, não, na minha experiência, tal tratamento deu certo. Olha, no O que a meu gente caso, pode fazer é prevenir. eu tenho um amigo aí, a mulher dela é infectologista. E aí ela ficou contaminada com o vírus. Sim, estava no hospital. Ele resolveu também se contaminar e os filhos também, e estão numa boa agora. Na verdade, ele não resolveu. Correram um risco, Isso. né? Na verdade, ele não resolveu. Na Não, verdade, ele não dentro... quis que a mulher ficasse isolada. Isso. É isso. Talvez, isso é uma coisa importante, porque foi um risco grande, porque na verdade a gente não sabe como é que ele estava com a sua imunidade para receber essa carga viral. E depende da intensidade também, ou também do organismo da pessoa que está recebendo esse vírus. CID depende também do seu grau de visão da vida. Um ser humano que tem uma baixa autoestima, que tem uma imunidade baixa, ele vai receber esse vírus e ele vai ter dentro dele pouca carga de luta. E existem pessoas que, mesmo com carga de luta boa, mesmo com tudo, mas ele tem dentro dele alguma outra coisa que ele não sabe que pode levar ele a Desequilibrar, né? Pode complicar. Porque na verdade o nosso corpo é uma nave com diversos. Por exemplo, uma Desculpa, pessoa que Cid. fumou muito e tem enfisema. Então, com esse vírus aí, ela vai ter dificuldade em respirar e Então, ela tem então, todo nem um falar passo das riscos. do- Nós estamos falando que o nosso corpo é uma nave que tem diversos vírus, diversos agentes trabalhando aqui. E eles
se supõe que a saúde seja quando eles trabalham em equilíbrio e cada um faz a sua parte para o desenvolvimento do corpo. E chega uma carga nova, né? E você está em desequilíbrio, você não está preparado para aquilo, você já está lutando com alguma coisa, às vezes que nem se sabe, né? Como diz ela, às vezes é emocional, então pode acontecer de ficar doente. Nós estamos todos teorizando porque é tão novo ainda, Tudo né, é doutora? muito novo, tudo é muito novo. E a gente tem que olhar uma coisa muito interessante. Tem pessoas que têm predisposição à ansiedade. Tem as pessoas que têm predisposição à depressão. Vamos definir depressão e ansiedade? Ansiedade é quando eu vivo dos sis trágicos, dos sis de possibilidades. Então eu me cerco de tantas coisas para evitar que aconteça uma tragédia. E mesmo que essa tragédia seja uma tragédia imaginária. Então, assim, eu tenho um filho, né? Eu vou dar um exemplo mais prático. Eu tenho um filho e se ele cair do berço? E se ele fizer isso? Então eu começo a fazer muitos cercados e à noite às vezes eu acordo tendo a possibilidade que eu não cerquei direito. Isso é ansiedade. Depressão é o vazio. A escada também, né? Imagina. A escada provoca uma ansiedade Em quem? em mim, né? Ah, bom. Nós estamos descobrindo isso agora. Novidades. Então, a depressão é o nada, é o vazio. É falta de expectativa. É falta de expectativa. É um mundo cinza. Então, quando você tem esse nada e está vendo uma coisa assim, eu vou morrer, vamos morrer todos, o apocalipse está acontecendo agora e é um apocalipse difícil, você simplesmente se resigna e faz, bom, já que eu vou morrer, que seja agora. E aí você acaba tendo uma dificuldade de encarar uma vida de forma mais alegre, mais leve. Então, se você às vezes entra em contato com um vírus, com certeza você vai estar com uma imunidade muito baixa. Então, e aí tem aquela pessoa com essa tendência, Cid, que faz como? Ela não consegue ouvir notícia boa. Né? Eu conheço gente que eu faço assim, Aliás, hoje a notícia número 1 é essa. Faz um bom tempo, né, que é tudo só isso. Só Todos os assuntos perderam a importância. a importância. E eu conheço uma pessoa que um dia desse ela estava conversando comigo sobre o EPI, essas coisas todas. Eu falei, sim, mas o lado bom da história, eu não terminei a frase. Tem lado bom? Qual é o lado bom? De onde vem o lado bom? E o lado bom é que a gente está com um filho em casa, eu ia dizer que a gente está com um filho em casa e que a gente está descobrindo ele. Mais contatos, Não, né? Outros eu vi- tipos de brincadeiras, Eu vi outros também tipos de aí outro dia uma histórias. foto aí fotografado tucanos, né? Uma árvore, que como pouca gente na rua, pouco movimento na rua, então os bichos estão aparecendo. Aparecendo. Sabe o que aconteceu? Ouvi uma coisa muito interessante que isso me marcou bastante. Foi uma amiga minha que postou no Instagram. E ela comentou o seguinte: para nós adultos, a visão da pandemia é do qual? Isolamento, incerteza, falta de trabalho, ausência de conforto, Pode perder os alimentos. perder alimentos, etc. E para as crianças? Não tem escola, eu tenho minha mãe a hora que eu quero, Meu papai está meu pai está comigo, minha mãe está fazendo a comida que eu gosto, minha mãe está brigando comigo, mas está aqui. Às vezes eu posso dormir na mesma cama que eles. Então, a visão de que cada um de nós vamos ter é muito diferente. Eu me lembro quando faltou carne no mercado, lembra uma vez que fugiu os bois, tal, não tinha carne? Eu sou carnívora, sinto muito, Cid. Estou dando essa notícia aqui e tal. Calma, fica calma. Quando teve a febre Seu, suína, não é mesmo? a febre da vaca louca. Não, lá atrás, quando não tinha boi no pasto, não tinha carne no freezer e tal. E a lembrança que eu tenho dessa história é que meu pai saiu em um monte de lugares atrás de carne, porque ele sabia que os filhos dele gostavam de carne. Veio uma carne estranhíssima pra gente. Mas todo mundo comeu porque teve uma sensação tão gostosa de ser amada, porque meu pai abraçou isso como sendo causa. Então, quantas mães estão passando álcool gel no filho e estão dando aquele beijinho na testa deles quando termina? Que gostosinho e tal.
Isso dá para o filho o quê? Um cuidado, uma proteção. Então, a vida precisa ser vista Sempre tem, né? Um dois lado bom. lados, sempre tem um lado bom. Né? porque tá difícil, gente, não tá fácil. Mas só que a gente precisa compreender que isso não pode me dominar. Então, se eu assisto sempre, né? Um dia desse eu vi a história do que as máscaras chinesas estavam vindo contaminadas. A gente escuta um negócio desse, a gente então não vou botar máscara, então não vou fazer isso, então não vou fazer aquilo. Vai comprar as nacionais. Não, e assim a gente precisa entender que isso é ruim. Por que alguém iria importar mais contaminado? E quanto tempo dura esse vírus? Como funciona? São coisas que a gente não sabe. Né? Mas nós estamos falando de possibilidades e situações de pessoas como nós, que somos privilegiadas e a gente não teve contato e nem soube. Eu soube de alguns casos de pessoas próximas a mim, claro que me doeu, né? Passando por dificuldade por causa do coronavírus. Mas você imagina alguém que perdeu o filho, a mãe que perdeu o filho que perdeu a mãe e o pai, que perdeu os irmãos. É difícil pedir para eles não entrarem em colapso ou não ficarem deprimidos, né? Eu acho que nesse momento essa pessoa está com luto duplo, né? O luto da perda, o luto do... Mas eu queria pedir para vocês para não se sentirem culpados. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente tem a perda de um filho e a gente passa por aqui, se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse retido ele dentro de casa, ou se eu não tivesse feito aquilo, será que fui eu que quando eu fui no mercado fiz? Gente, nós precisamos diminuir a dor e ter uma ressignificação de uma dor como resultado. A perda do filho só é uma dor muito grande para você ainda ter a dor da culpa, né? A dor. A perda de uma mãe é algo inimaginável, mas é tanta dor que se a gente juntar isto, a dor da culpa, a perda de um pai, a perda de um marido, se a gente juntar isso tudo, ainda botar eu não deveria ter feito isso, você vai ser a próxima vítima, porque vai acontecer o pós-trauma de Covid. Tem muita gente que está infartando dentro de casa, tendo AVCs dentro de casa, por conta, não do Covid, mas da ansiedade que ele está gerando, a depressão que ele está gerando. Que triste, né? Então, a única coisa que a gente precisa entender é o seguinte, nós três aqui, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem uma fé. Cada um vê a fé de uma forma diferente, né? Cada um tem uma fé diferente. Mas o importante é a gente ter a sensação de quê? De que nós estamos buscando, de alguma forma, o melhor para o nosso próximo, né? Cid, como é que você lida com isso? Com isso tudo, para você não ficar triste ou você não ficar deprimido? Você é uma pessoa pragmática, você é uma pessoa prática, né? Eu estou sempre lá, né? Computador. E quando eu vejo o dia já foi embora e à noite eu estou vendo meus filmes, então para mim é uma fase que não está me incomodando. Talvez seja porque você já passou por outras fases difíceis, não? E sabe que é possível passar por ela. Passei, mas as fases todas são diferentes. E eu acho que eu passei por todas elas. Assim. Mas em nenhum momento você sentiu assim, aquela sensação de que... Eu me lembro no tempo que eu era garoto, no tempo da guerra, né? Com 92, né? Para 93, né? E que faltava, não é que faltava pão, até sim faltava, era fila assim na padaria para receber para comprar um pão misturado, que não era trigo, era misturado com milho, sei lá. Então, e você cozinhava no fogão de lenha? Saía briga não até tinha gás, né? Tá bom? E aí, você cozinhava no fogão de lenha porque não tinha gás? Era assim? Não, eu não sou daqueles, eu não sou época da caverna, não. O que eu quis dizer é que se eu cozinhei tanto no fogão de lenha, minha mãe sempre... Era carvão. Era carvão. Não, porque eu fico pensando quando você... Meus pais são mineiros e eu adoro fogão de lenha. Eu também gosto. Mas eu fico pensando assim, o que você sentiu quando você via aquela fila, aquela briga, com você como pequeno? Eu acho que a criança pensa diferente, sei lá, né? É um outro mundo. É uma
fase completamente diferente. É irresponsável. Você fica com medo de pegar Covid? Eu não. 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 Por quê? Por que não? É engraçado isso, né? Você simplesmente tem a certeza de não pegar Covid. Tem. Muito. Que fé, né? É. Bacana. Você não sente medo de Não. ter isso no corpo? Como é que o seu corpo vai reagir? Como é que você vai reagir? Como é que você vai suportar? Eu acho que eu não vou reagir bem, não, porque nessa altura, né? Dos 92. Ah, mas você tem uma imunidade ótima. Você toma. Fala aí o que você faz todo dia para os meninos. Você toma água morna com limão. Você chupa laranja durante o dia. Você Muita fruta, come muita fruta com todas as muita vitaminas. verdura. Você faz. Você toma pólen, que é um produto natural maravilhoso para te reforçar a imunidade. Então, tem que Faço agradecer. sauna também. Então você pode sair muito bem. Enfrento a água sempre abaixo da temperatura. Né? Nós vimos tantos idosos que já passaram e saíram Sim, vitoriosos do hospital. muitos, Você vai muitos. sair bem. Não se sabe, né? Sim, Mas você não tem medo disso. É. Não. E nem tem a sensação de que isso Não, pode ser eu não saio. Eu não cheguei nessa fase de terror, de jeito nenhum. Mas não sai por aí também se expondo, Não, porque mas vai também pegar. Eu estou em casa, né? Estou aqui. Tô protegido. Pois é, e a quarentena para você não trouxe nenhum tipo de mal-estar, trouxe, Cid? Nenhum. Talvez seja porque a sua quarentena Não, como digo, se eu tivesse ainda jogando tênis, eu ia ficar ansioso, eu ia querer, queria jogar tênis, porque eu gostava, né? Meu genro tá apavorado que falta o futebol dele. Tá vendo? E no seu caso, seria porque tem que ir para fora Gostava para também jogar, mas o muito de tênis também é cinema, uma coisa eu bem tenho visual. cinema em casa, então tá tudo, a fase tá favorável. Tranquila, né? Para suportar tudo isso lá fora. Eu acho que é a única tristeza mesmo que a gente Lamentável sente. que nem todo mundo pode, né? Esse aqui é o problema. Então, aqueles que não podem, que não têm os recursos que eu consegui, que eu tenho, então, são Sinto situações né, completamente Eu acho que diferentes. aí é o momento da gente, dentro É dessa, solidário. isso, né? dentro dessa conversa, ser solidário. Participar E tentar dos grupos de dentro- ajuda. isso. Né? Participar como você faz, fazendo as suas mensagens positivas de fé. Né? Que agora que é hora de ter fé. E tem uma coisa, sabe, Fátima, que a gente tem que entender. Dentro dessa situação, se você entrar em pânico, aí que vem a parte legal. Que, por isso que é legal também você estar aqui. Que é a gente perceber que quando a gente entrou nesse estado, a melhor coisa que a gente pode fazer é exercícios que nos levem a se sentir em paz. Não sei se vocês lembram, eu disse que uma das minhas promessinhas do início do ano para 2020 era ir para uma escola de dança. Eu tenho muita vontade de dançar porque eu acho que é um jeito gostoso de expressar livremente da alma, né? Da alma se alegrar. E ainda não fiz isso, né? Agora, com toda a razão, está tudo fechado. Mas eu pretendo, meninos, olha só, eu pretendo entrar na internet e achar algum grupo de dança que ensine. E vou brincar aqui nessa sala, tá bom, Cid, de dança? Aí eu me exercito, eu relaxo, eu ponho a minha energia para fora de alegria. Vai ser o meu jeito de conseguir dar um pé na bunda da depressão. Leio também, faço textos, trabalho, estou limpando a casa, estou cuidando da cozinha, estou fazendo a nossa comida. Tudo isso, quando você ocupa o seu tempo de forma agradável, saudável, não dá tempo da depressão chegar, né? É só para avisar também, né, Fátima, porque as pessoas podem estar Alguma achando. ocupação a pessoa tem que ter. Tem que fazer alguma coisa que goste. Que se distrair para se alegrar, para ter prazer, né? Não, tentar encontrar o prazer no caos, né? E Se é tem uma possível. coisa que é legal saber o seguinte, por exemplo, no nosso caso, tanto eu quanto você, a gente já cozinhava e já limpava a casa mesmo Fora, fora do da Covid, quarentena. Fora da quarentena. Quem vive isso como ofício, ela precisa também olhar isso como se fosse um home office mesmo. Bom, eu não estou limpando a casa do meu patrão,
mas eu vou fazer de conta que eu estou limpando a minha casa como se fosse um trabalho de casa. Você tem que se manter de alguma forma ativa para dar para o corpo a sensação de trabalho, né? De responsabilidade. Então, de responsabilidade. Né? Não, a minha casa, eu não estou trabalhando mais porque a casa em que eu trabalhava me dispensaram, me deixaram em casa. Faça a sua casa isso. Faça uma limpeza no seu guarda-roupa. Tire aquilo que você acha que não vai dar, tá? Que não precisa. Chegue e dê para outra pessoa. Faça uma arrumação, sabe? Tem gente que pega o sofá, vira de lado, faz alguma coisa para você sentir que está tendo um trabalho útil, né? E tem outra coisa também que eu acho importante. Existem pessoas que têm a sensação de que meditar é simplesmente fazer a postura e respirar. Meditar é algo milenar em todas as culturas religiosas. O cristianismo, ele medita. Então, tem uma passagem bíblica que diz assim, eu me regozijo na palavra do Senhor e nela medito de dia e de noite. O que significa isto? Significa que a gente precisa ter uma sensação de achar um momento nosso de respiração, de vida em que a gente perceba, né? Existe a meditação que você esvazia o corpo, esvazia os seus pensamentos, e existe aquela meditação em que você simplesmente pega um verso, um versículo, um provérbio, alguma coisa e estuda sobre eles. É uma forma de meditação, né? Então, talvez o Cid nunca no meu trabalho isso. eu estou sempre meditando. É isso. Porque uma das coisas que eu acho legal do Cid é que ele medita porque ele pega uma poesia e ele se aprofunda naquela poesia para saber o que é que o autor quer falar com ela. A mesma coisa sobre as passagens bíblicas, né? Ou qualquer texto que ele vai e se propõe. Isso é uma forma de meditação. Então você, em casa, você também pode procurar ver uma meditação. Tem gente que não tem paciência para meditar. Tá tudo bem. Vai dançar como a Fátima. Então, porque o meu preparo é o seguinte, cada um de nós temos uma característica. A minha visão de vida é simplesmente sentar no meu cantinho, ler um livro e jogar. Eu gosto de fazer joguinho. Então, jogue com alguém de... Retranca? Não, essa não. Qual é o joguinho? Jogo eletrônico. Aí eu converso com um monte de gente. Você já aprendeu a jogar tranca. Ai, Sidney, a gente já conversou sobre isso. Aí, olha só. Então, nós jogamos tranca. Né? Eu gosto do tempo de eu conversar com É bom, você exercita, somar, tal. Cabeça, calcular. Né? Existem vários jeitos. Mas esse papo tá meio longo, né? Tá bom. Tá bom, então tá bom. Faça dedanha do seu filho. É tão bom dedanha, lembra? Não. Nome, lugar, fruto, verdura, objeto animal, ator, cantor, novela. Dedanha. Dedanha. Vai fazendo o que você quiser. O Cid lembrou esses dias das brincadeiras, porque tá chegando o dia das... Pode falar isso que a gente não sabe, você vai passar do dia Tá chegando alguma coisa. Não vai o quê? Não, o Cid lembrou outro dia, tem que cortar isso, 1, 2, 3. O Cid lembrou esses dias que ele fazia muita brincadeira na infância com a mãe. A mãe dele pegava as crianças e fazia muitas brincadeiras. Eu acho que isso é legal, pode voltar a ser feito, né? Sim. Ué, tem que ser. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado, né, Nuri? Foi enorme. Não esqueçam de acionar lá o sininho. Isso, por favor, fazer comentários. O que vocês têm feito na vida de vocês para evitar, então, entrar em depressão, ficar triste, tá bom? Conta pra gente, nós vamos gostar e vamos estar respondendo e falando E se com tiverem perguntas, podem fazer. Né? Isso, pode fazer, nós estamos aqui. Serão Façam pra respondidas oportunamente. E façam pra eles. Então, tchau, pessoal. Não esquece de deixar de acionar. Meu sorriso para vocês. Acionar Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu vou ficar em depressão com isso. Acionar o sininho, não esqueçam de dar o like, tá bom? E até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus.